Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. E aí, Dani, pronta para mais uma? Essa fala é tua, mas eu roubei agora. Tá bom, você roubou, agora você me tirou minha fala, mentira. Estou muito pronta, estou muito ansiosa pro nosso tema de hoje e acho que pequenos transportadores, motoristas autônomos vão adorar esse programa, porque eu acho que é um assunto muito necessário, né? Muito necessário. E que a gente quase, acho que a gente nunca abordou. Mentoria, gestão. Mas para pequeno, né? Pro pequeno. Por isso fiquem atentos que é muito, muito legal. Muito legal. E você que é grande, quer aprender também, porque a gente vai falar com uma pessoa que é expert, Alan Tresse. Seja muito bem-vindo ao nosso Vozes do Transporte. E o Alan é empresário de transporte, que é dono da transportadora Tresse, e também mentor nessa área de gestão, de operação, de entender aí o transporte, o que é ser empresário e como ser empresário nesse negócio. E também ele tem algumas funções aí, já é presidente dos Sintratol. Sintratol. Esse é o nome da doutora. Sintatrol. Trava-língua. É quase um trava-língua. Sintratol, Isso. que é o Sindicato dos Transportadores de Toledo. Isso mesmo, que é da sua região, é isso? Isso, exatamente. Então, seja bem-vindo, já falei demais, com a palavra. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite, né? Eu sei que a sua vida é bem corrida, mas... Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. Acho que Alan, vamos fazer o seguinte, começa contando um pouquinho, já que tem todo esse currículo aí dentro da sua história. Conta um pouquinho sobre a sua transição toda, como é que você foi parar, como é que você começou aí com essa transportadora, entrou pro sindicato. Então, primeiro eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui, podendo contribuir um pouquinho com o transporte do Brasil, tentando fazer melhorar essa nossa economia, né? E o transporte é algo que a gente consegue transformar. Então é um prazer estar aqui e eu sempre quando eu vou para algum lugar para falar sobre transporte, eu gosto de deixar algo que seja aplicável, né? Só para a gente contextualizar aqui, poder contribuir com os transportadores que estão vendo, principalmente o pequeno. A minha história, assim, começou com um motorista. Meu pai era motorista e eu com 12 anos dirigi meu primeiro caminhão. Então, sempre com aquela paixão também, como todo motorista, de estar dentro de um caminhão, cambiar, a gente chamava, né? Cambiar e estar ali junto com o pai, sempre dentro da cabine, me transformou num motorista. Então, quando eu fiz carteira, a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero ser motorista e vou para a CLT. Passei um período de motorista e nesse período também fiz faculdade, isso me destravou um pouco, né? Fiz biologia, não tem nada a ver nada a ver com o negócio, mas era o que eu gostava, né? Gostava da aula de biologia na escola, daí eu falei, vou fazer biologia porque eu gosto. E, enfim, mas isso me ajudou a destravar muito a cabeça, porque até então também tinha esse pensamento, vou ser motorista assim como meu pai, me aposentar como motorista, né? Mas aí a faculdade me destravou bastante, assim, e quando eu terminei a faculdade, eu resolvi que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu realmente viraria biólogo, ou eu ia continuar como motorista, ou algo maior. Foi onde eu resolvi comprar meu primeiro caminhão. E aí, nesse período, não sei identificar exatamente se foi alguma coisa, mas assim, eu também sabia que continuar como motorista não dava. Porque até então, a gente de uma família pobre, né? Meu pai, claro, honrou todos os seus compromissos, mas sempre de uma família pobre, nos trouxe até ali e eu vi que aquilo ali não ia me trazer um resultado satisfatório economicamente, como eu gostaria. Um crescimento, assim. Um crescimento. E aí eu falei, poxa, eu preciso ter o meu caminhão, eu preciso montar um negócio disso, que é o que eu sei fazer. Por mais que eu estudei, eu não tinha conhecimento prático e com o caminhão eu tinha conhecimento prático. Eu sei dirigir caminhão, poxa, então eu sei tocar um negócio de transporte, né? E aí comprei meu primeiro caminhão, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um motorista nesse caminhão, entendendo que eu precisava sair da função de motorista e olhar de cima como um negócio. Gestor, como gestor, Entendi. exatamente. Você conseguiu fazer essa transição de olhar o caminhão como um negócio, uma empresa. Eu me forcei a isso, né? Tá. Eu me forcei Foi difícil também, né? Porque a gente sabe com que certeza. Mas aí que tá, aí que eu queria saber como, porque aí você tem a biologia,
Não sei se a biologia de alguma forma te ajudou. Porque olhar o caminhão de fora, né? Não ser mais o motorista. Ter essa mudança de mentalidade, né? De que você tem que... Ali é uma máquina para fazer dinheiro, digamos assim. Né? Para fazer o seu negócio também crescer. Então, onde você foi buscar esse entendimento? Então, esse entendimento eu acho que foi de uma vontade de ter algo, de ser empresário, né? De crescer como pessoa e economicamente mesmo, né? De não estar conformado, né? Em ser aquilo ali para o resto da vida. Então, essa vontade me fez buscar alguma forma de ser empresário. E aí você acertou. Porque o que eu quero dizer com isso, muitos pequenos, talvez que nos assistam hoje, ou que tenha um caminhão, ele também tem esse desejo. Mas ele não consegue, muitas vezes, por medo, por falta de preparo. E até por paixão de não querer largar, né? Ou até para não querer largar o caminhão e não ter essa... Porque é possível, né? Também, aproveitando... É possível você dirigir um caminhão e olhar de fora, porque você ainda você contratou alguém para ver de fora, isso, né? Isso. Às vezes a pessoa não tem condições de contratar alguém para ver de fora, mas tem essa vontade que você tem. Então, é aí que eu te pergunto, né? Além da vontade, você se preparou para isso? Eu queria saber como e como você hoje... Acho que está dentro da sua mentoria isso, né? Isso, exatamente. Essa quebra de mentalidade, que é a chave do negócio, né? Ela é difícil, não é simples. A gente às vezes fala, cara, mas contrata um motorista. Tipo, é tão óbvio, né? Assim. Parece tão óbvio, mas aí ele fala assim, cara, se eu contratar um motorista, eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar minha conta lá de casa. Esse dinheiro vai para o motorista. Né? Esse dinheiro antes que era meu como motorista, agora vai para o motorista e eu não vou ter mais o dinheiro. Então, esse pequeno, ele tem que entender que vai ter um momento ali que ele vai passar difícil demais. E eu também passei por muita dificuldade nesse período. Essa transição, transição. Foi muito difícil. Primeiro, por entender que você vai ter recurso financeiro escasso nesse período, mas principalmente de olhar para o motorista que você contratou e ver ele não fazendo as coisas que você faria no caminhão. Aí vem a questão emocional. Do jeito, daquela... Ele olha, nossa, o cara dirige muito mal. Na verdade, o cara não dirige mal, ele só não dirige igual você. Sim. Entendeu? E daí, esses pequenos, eu vejo muito isso nas mentorias. Ele olha pro cara e se o cara furar um pneu, ele fala, mas como que você furou o pneu? Isso acontece. Então, essa quebra de mentalidade, ela é bem complexa. Ele tem que, primeiro, tirar a emoção do jogo. Né? O cara não vai trabalhar como eu trabalho com o caminhão, não vai ser um motorista como eu sou, então tem que se conscientizar disso. E aí depois entender que ele vai passar por um momento difícil, mas se estruturar para isso, tem como. Né? Só que ele vai precisar estudar bastante, vai ter que buscar uma mentoria, que ajuda muito, vai ter que buscar alguém que já passou por isso, para poder ajudar ele nessa fase que é muito difícil. Mas foi uma mudança, essa sua decisão mudou tudo na tua vida, né? Essa decisão mudou tudo. Então, como tudo isso foi acontecendo, né? Então, o seu primeiro... Só pra gente... Um primeiro passo foi você decidir. Tipo, não, eu não quero ficar no arroz e feijão. Isso. Não quero só sentar nesse caminhão e dirigir. Isso foi o primeiro passo. O segundo foi entender, naquele momento, que colocar um motorista ali seria mais rentável para você, no sentido de que você poderia fazer uma gestão. Mas essa decisão também deve ter sido difícil. Ter essa visão, porque você colocar alguém ali, de repente, como você disse, você vai ter um faturamento já mais reduzido. Então, como foi todo esse passo a passo, só para entender um pouquinho, para tomar essa decisão de falar que conta que você fez, ou que momento que você falou, não, calma, se eu colocar aqui, eu vou conseguir aumentar X. Como que foi esse pensamento? É difícil, né, porque foi uma fase onde eu estava meio que partindo assim, eu vou fazer acontecer de algum jeito. Né? Você estava decidido. Eu estava decidido, primeiro. Então eu tomei uma decisão de que eu não seria pequeno. E o principal você já tinha, que era a máquina. Eu já tinha o meu primeiro. O caminhão. Né? Eu já tinha o meu primeiro. Poxa, como que eu faço para ter o meu segundo? Claro, daí eu comecei a fazer conta e estruturar. Né? Olha, eu vou ter uma margem pequena com o motorista, sim. Eu vou ter uma margem pequena com o motorista, mas vai ter uma possibilidade de eu ter mais um. E aí eu poder estar vendo o que está acontecendo, melhorar a eficiência,
até eu como motorista tenho uma eficiência, mas eu treinando um outro motorista, será que eu não vou ter mais eficiência? Vou trazer mais retorno, né? E aí eu comecei a colocar tudo isso na caneta. Olha. Então, e no foco. Lá na gestão, uma das coisas que você viu foi a questão da eficiência. Por exemplo, você falou, né? O motorista não dirige como eu, não vai, de repente, ter a mesma performance que eu. Mas esse olhar, porque, né, 50% aí do custo hoje de uma operação de transporte, pelo menos 50% é o diesel. Então, lá você já tinha essa consciência, quanto tempo faz? 20 anos. 20 anos. Você já tinha essa consciência que o começo de uma boa gestão era o seu caminhão ser eficiente? Seu caminhão era novo na época? Não. Era usado? Era usado, exatamente isso. E aí que eu falo que a gestão é a alma do negócio. Eu já comecei olhando para isso. Poxa, eu vou colocar o cara assim, vai dar uma apertada, mas eu vou conseguir dar uma treinada nesse cara. Você mesmo treinou. Para ele conseguir fazer uma boa média. Para ele ser eficiente, né? Entregar média, produzir mais daqui a pouco do que eu estava produzindo, porque eu já estava ali há um certo tempo, eu já estava numa zona de conforto. Então, assim, você vai criando algumas, né? E aí, fazer com que esse motorista tivesse uma produtividade maior até do que eu tinha. Então eu fui tendo esses insights. E você foi testando, né, também? Eu fui testando. Fui muito teste, né? Hoje, quando você pega o pequeno transportador para suas mentorias, né? Os seus, pode chamar de clientes, como é que fala? Mentorados. Os mentorados. Quando você olha para eles, você se vê ali... quando eles os mesmos erros. Quando eles estão falando assim, nossa, pergunta. olha... Você se enxerga ali em algum momento e fala, poxa, parece eu há 20 anos atrás, alguma coisa assim? Muito boa pergunta essa, porque é exatamente isso que eu sinto nas mentorias. E aí, sabe o que é gostoso? É ver o cara errando e falar, cara, eu sei o que vocês têm que fazer. Nossa, isso é gostoso. Legal. Porque aí eu tenho, aqui de São Paulo, inclusive, tem alguns que tem 5 caminhões. E essa fase de 5 caminhões, antigamente era 1 que era difícil, agora até 5 é muito difícil. Com certeza. Porque a margem é outra hoje. Sim. Né? E aí eu vejo esses caras fazendo coisas que eu falo, nossa, cara, tá tão fácil de resolver e o cara não tá vendo. Mas é claro, ele tá ali ainda no operacional, vivendo com aquela loucura, né? E ele não entendeu que se ele tiver um auxiliar administrativo daqui a pouco, vai tirar uma carga gigante de incêndio que ele só fica apagando, e aí ele vai conseguir pensar no estratégico, que é onde dá a diferença. Às vezes você tem que apertar para lá no futuro... e sempre visão de longo prazo. Né, há 20 anos atrás era um pouco diferente porque tinha mais margem. Mas hoje não. Hoje a visão de longo prazo ela esticou mais ainda, né? Sim. Então, volume de caminhões, tem que ter mais caminhões para entregar o mesmo resultado que tinha antigamente. Então, mas esse cara, ele vive no apagar incêndio. Então ele não consegue ver a longo prazo. Aquele cara que já tinha um caminhão, saiu de motorista, comprou 1, comprou 2, ele saiu talvez daquela função dele de motorista, daquela visão de motorista, mas ele não virou um empresário mentalmente ainda. Porque até ele é difícil, de repente, ele pensar nessas estratégias, como você falou, contratar uma pessoa ali para cuidar da parte financeira. Exatamente. Outra para cuidar da parte de gestão, ou ele mesmo pode cuidar. Ou ele se profissionalizar. Né? Para fazer. Mas pode acontecer, né? Já que eles têm todo esse apego, principalmente dependendo da idade que você pega esse motorista. Você pegar um mais novo, que talvez foi o que aconteceu com você também, você tinha uma mentalidade diferente, talvez porque você também era mais jovem. Sim. Essa e coisa aí da ousadia, o jovem né? tem isso, né? Essa vontade de quebrar os paradigmas, ou lutar por algo melhor. Quando você vai ficando mais maduro, a gente estava até conversando agora, você tende a se estabilizar, né? E aí, de repente, pegar um pequeno transportador que já está numa idade de se estabilizar, ele não vai querer ele tem medo. Trocar. Então, talvez para ele seja mais interessante algum profissional para fazer aquilo que ele não vai dar conta, mas ele não enxerga, né? Não enxerga. Porque ele acha que é fácil, né? E ele acha que é custo, né? Ele acha que é custo. Tudo é custo, tudo é custo. Não é investimento, né? Ele não vê como o investimento de longo prazo, que vai trazer um retorno no longo prazo. Talvez não é imediato, mas no longo prazo ele vai sair de um lugar e vai chegar a outro, vai crescer. Alan, você falou que você também dá mentoria para o autônomo,
se ele tem interesse. Eu queria saber qual que é a dor. Quando ele te procura, é porque já tem um interesse, já quer mudar, quer uma virada aí de chave. Aí eu queria saber qual que é a maior dor do cara que só tem um caminhão e ele trabalha com esse caminhão, quando ele vai te procurar buscando uma mentoria. E qual é a dor desse que já está um pouco mais, está um passo a mais, porque ele já tem 5 caminhões. Então ele já, bem ou mal, ele está administrando ali pessoas, famílias ali que dependem dele. Então eu queria saber que você me trouxesse isso. Tá, então vamos lá. Esse autônomo, né, que eu tenho alguns lá, inclusive, que eram ex-motoristas meus que compraram um caminhão. Né? E aí eu fico felizão, assim, de ver eles, né? Porque, evoluindo, né? Esses dias um chegou lá, inclusive, no escritório, que anexo a um posto de combustível no escritório, e eu vi ele, fui lá falar com ele, ele falou que comprou o segundo. Olha falei, só. E ele é meu mentorado. Ou comprei o segundo, falei, nossa, cara, você tá com coragem, hein? E aquela história, você tá com... Mas ele tá evoluindo, cara, você tá fazendo uma coisa certa, tá tudo legal. Mas assim, a principal dor desse cara ainda que tá com o caminhão, vou dar o exemplo desse cara, é ele conseguir o motorista. Porque esse cara tá competindo com uma empresa gigante. E a empresa gigante, ela tá ali capturando todos os motoristas, certo? Os bons. Os bons. E imagina o cara que precisa contratar um motorista, que ele só tem aquele caminhãozinho. O cara que é o candidato, ele olha e fala, cara, eu vou trabalhar para uma empresa que tem 50 caminhões, não vou trabalhar para esse cara aqui, daqui a pouco esse cara quebra, eu quebro junto com ele, né? Então ele tem essa dificuldade gigantesca. Se os transportadores já têm dificuldade, imagina esse cara para conseguir o motorista. E o cara que já tem 5 caminhões, além desse problema também da mão de obra, a maior dor dele é ele não conseguir organizar as coisas. Ele tá no incêndio, ele tá apagando todo dia, todos os segmentos de incêndio. Acorda cedo, ele tem que pegar o frete, ele tem que ver se ele recebeu o frete do dia anterior, ele tem que pagar a conta, e daí ele é desorganizado geralmente, porque ele não consegue ter tempo de organizar e não vai atrás. Agora a gente vê um movimento um pouco diferente do mercado de pequenos transportadores buscando ajuda, que é muito bom. Mas até então, o cara fica naquela loucura e estava pagando as contas. Ele fala, estou pagando minhas contas, estou crescendo. E ele não consegue medir quanto ele cresce. Ele não está conseguindo saber se está tendo realmente resultado ou se é o nome dele que daqui a pouco está indo, o CPF dele que está quebrando. Né? Ele não consegue medir isso. Mas para ele, uma visão de quem está dentro do fogo, vê o quê? Não vê nada. Né? Porque está desesperado, né? Então a maior dor dele é como eu me organizo? Sim. O que eu faço? Por onde eu começo? Porque ele tá perdidaço, sabe? E como que você chega, você falou que você tem, são várias mentorias que você vai fazendo, né? E vai ofertando ali, é tudo online. Como que você define quais são, assim, os principais temas dessa sua mentoria? O que você mais, você vai de acordo com essas dores, ou você já, por conhecer, você já sabe exatamente o que é preciso ali para dar o pequeno passo ali? Então, tem um padrão, né? A gente chama assim de padrão porque 85% do transporte brasileiro são pequenos transportadores e desses 85%, o maior problema é gestão financeira. Disparado. Gestão financeira. Esse cara tá com a corda no pescoço. Então, de todos, a gente faz um briefing, né? Trago lá a galera para uma reunião inicial e faz um briefing com a galera. Olha, o que é o problema hoje? E aí a gente vai. 99%. Primeiro, gestão financeira. Né? Eu não estou vencendo pagar as contas. Isso. E não sei por onde começar. E esse é o primeiro passo. E o segundo problema, segunda parte que a gente entra forte é fazer uma gestão do feijão com arroz, do básico. Controles. Aí eu tenho uma caixa preta caixa de ferramenta do transporte que a gente chama, né? Que são 40 planilhas. Não vai usar as 40, mas tem planilha para tudo que você quiser. Né? Mas esse transportador, ele não entrega pelo menos uma planilhazinha para o motorista marcar a média. Quantos litros ele abasteceu, qual KM. Coisas muito simples que
que ele consiga ver o resultado. Ele nem enxerga o resultado. Esse negócio de média, controle de média, o que eu tenho visto na maioria, eles nem controlam a média. Não controlam. E é só 50% do eles não enxergam o custo dele, ele então, não enxerga. É por isso que eu falo, o feijão com arroz, a gente vem entregando feijão com arroz. Cara, vamos começar fazendo o mínimo. O mínimo. Vamos controlar a média dessa galera, vamos colocar... Aí ele fala, mas como que eu vou fazer? Eu vou deixar um negócio para o motorista anotar? Cara, se for preciso, sim. Um papel, um caderno, qualquer coisa assim, sabe né? Sabe o que ele fala primeiro? Ele fala assim, não, mas meu motorista não vai querer. Mas então ele não tem esse perfil, então, né? Peraí. Exato. Então você tem que começar a mudar o teu jeito aí, cara. Porque teu motorista é teu funcionário, ele tem que colaborar, você tem que colaborar com ele, mas ele também tem que fazer algumas coisas. Isso me leva a crer também que, às vezes, esses próprios empresários não usam a ferramenta dos veículos quando eles têm um veículo mais novo. Porque hoje qualquer caminhão pesado, principalmente, de uns 5 ou até mais, muito mais de 5 anos. Vamos considerar que a frota dele aí tem uma idade de 7 anos, 8 anos. Já tem aquele como chama? Que na Scania chama Drive Support. É o único nome que me veio, mas todas as marcas têm. É um assistente. Que é um assistente de direção do condutor, que mostra ali o quanto ele... Tá fazendo de média. Como ele freou. Quantas frenagens, quanto, sabe? Então, um caminhão... O comportamento do motorista. Já tem esse relatório. Já tem esse relatório. Então, ele não... E é uma coisa assim, que ele nem precisa ter um serviço da marca, da montadora. Já está incorporado. Já está incorporado ali no caminhão. É só o cara desligar o caminhão, mostra tudo lá. O que fez, o comportamento. Se ele contratar o serviço, ele tem isso lá no notebook dele. E nem isso, então, ele está se fazendo uso, aproveitando, porque hoje os caminhões são auxiliares nesse sentido. Sim. Falando da maioria, não usa isso. Não usa. É tão básico. Mas esses pequenos, agora voltando, esse pequeno transportador, ele tem o caminhão, ele se preocupa com isso? Ele tem um caminhão novo? Ele se preocupa em renovar a frota ou não? Não, né? Geralmente o pequeno também não tem os caminhões mais novos. A idade média é mais alta, né? Mais ou menos. Mas você tem uma noção? Difícil essa pergunta aí. Pro pequeno, mas esses de 5 já tem alguma coisa ou ainda é mais velha que 10? É superior a 10 anos? Então por isso que talvez olha, até arriscaria dizer que é uma média de 10 anos para mais aí. Tá. Então... Mas então já é uma frota um pouco mais velha. Ele já, na teoria, né, para ele não ficar sem motorista aí, ele não quer controlar a média, ele não quer controlar a velocidade, ele tem medo de falar pro motorista cuidar. Entende? Ele tem todo um cuidado ali, porque senão o motorista já pede a conta. Então ele não faz isso. Ele não faz isso. Mas e deixa a coisa andar. Nessa mentoria, você também fala sobre isso? Porque eu acho que é um problema a falta de motorista, a gente sabe disso. Sim. A retenção, na verdade nem só a falta, mas a retenção desse motorista na sua empresa, né? Por diversos motivos. Isso também faz parte, de repente, até da sua mentoria, porque... Eu acho que hoje a gestão também passa por isso, né? Porque essa rotatividade de motoristas, a dificuldade de encontrar, às vezes Sim, é uma realidade. É uma realidade. Mas dentro da mentoria, eu entrego muito isso. O relacionamento e formas de você... Se relacionar. Se relacionar e manter o motorista. Como, por exemplo, um plano de bonificação. Sim. Plano de bonificação. Cara, eu vou controlar a média, mas eu vou dividir contigo... esse tanto que eu vou economizar. Esse lucro de que eu forma? vou ter aqui, de que né? forma? Mas vou controlar, se você faz 3 hoje, você vai fazer 3,5. A cada ponto percentual que você aumentar na média, eu vou te pagar um bônus de tanto. Entende? Isso é Produtividade. Cara, eu preciso que você faça no mínimo 9 mil quilômetros com esse caminhão. Vamos tentar fazer 9 mil quilômetros. Vou dar um exemplo, né? Sim. Mas se você fizer 10, eu vou te dar um plus de milão aqui. Entende? Exemplos, né? Sim, Mas sim. Plano de bonificação, plano de carreira, tudo isso eu explico dentro da mentoria. Como fazer, como reter, como aplicar. Mas começa lá atrás do básico. Claro, porque nós falamos, se o cara não controla, como é que ele vai fazer isso? Né? Entendi. Então, mas contextualizando, por que ele tem medo? Porque ele tem medo de ficar sem o cara, não sabe se relacionar, aí ele logo não precisa controlar. Entende? Entendi. Isso é a realidade da maioria dos pequenos. Gente. Fala, não, eu vou levando e tá tudo certo. Vou melhorando aqui, vou tirando dali. Sim. Você tem
de toda a sua experiência, um case, alguma coisa para falar como era a vida de um mentorado seu e o quanto ele conseguiu trazer para os cofres dele, depois de uma mentoria, uma média assim, de crescimento, de lucro, alguma coisa assim, pode ser até em porcentagem, só para ilustrar quem nos assiste. Sim. Então, essa questão financeira, é difícil eu falar um dado específico aqui, né? Mas muito mais a questão de gestão, isso eu tenho alguns cases assim que são demais, assim. Que o cara acordava 5 horas da manhã e ia dormir todo dia 10 horas da noite, louco de pepino para resolver, sem tempo para fazer nada. E aí a gente implementou algumas ferramentas ali dentro e o cara, eu acho que dá para ter mais 2 caminhões. O cara que queria vender o que ele tinha, o cara que queria vender, esse é um casal, inclusive. Eles têm 6 caminhões, eles queriam vender. Eles entraram na mentoria assim, cara, eu quero vender. Não quero mais saber, já encheu o saco. Queria vender a empresa. Vender a empresa, os caminhões ali. Mas eles te procuraram então por quê, se eles queriam vender? Então, o último cartada. A última cartada. Eu acho que eles acharam assim, cara, já estamos ferrados, vamos ver o que... vai que esse cara também conheça alguém que queira comprar. Foi mais ou fazer menos relacionamento, network. Foi mais ou menos esse o rolê. Então eles entraram no primeiro dia da mentoria, sim. Depois nós fizemos uma aula de uma semana, depois dessa aula, a mulher deu um depoimento que eu fiquei assim, cara, aquilo ali pra mim foi gratificante, assim. Ela falou, olha, daí ela contou a história, porque ela não tinha contado lá no começo, né? Mas ela falou assim, olha, nós entramos aqui, porque meu marido teve um AVC aqui 1 ano atrás, a gente não tinha gestão de nada, e eu não sabia nada da empresa, ele teve um AVC do dia pra noite, e eu precisei resolver as coisas. E eu não sabia onde é que estavam os caminhões. Não sabia nada da empresa. E eu tive que resolver, porque ele ficou inconsciente por, acho que 1 mês ali, alguma coisa assim. Nossa. E eu tive que resolver tudo. Ela falou, aí eu percebi que a gente estava louco. Estava trabalhando com um negócio que a gente não tinha controle. Ela não sabia nem onde os caminhões estavam. Nada. Viajando. Ela falou, então eu entrei nesse negócio aqui na mentoria, querendo sair, porque nós tivemos esse problema recente e tal, e eu vi que a gente não leva jeito para fazer gestão, essas coisas e tal. E eu tô saindo dessa semana de aula querendo comprar mais 5 caminhões. Caramba. Porque eu vi que é possível, primeiro, que é possível com gestão ter 100 caminhões, se quiser. Eu entendi que a gente precisa acreditar no negócio. Se eu já venho com o sentimento de que aquele negócio é ruim, de que o transporte sempre foi assim mesmo, de que ali, o caminhão dá e depois ele tira, né? Essas conversinhas, né? Não vai pra frente. Não vai pra frente. Então ela falou, você me deixou numa energia que eu quero fazer dessa transportadora a melhor transportadora do mundo. Eu falei, então eu atingi meu objetivo, cara. Claro. Sabe? Porque, não é só questão do quanto é que você vai me entregar aí de resultado fazendo isso. Porque isso é muito relativo. Eu dependo da pessoa fazer o dever de casa. Se ela não fizer, não vai trazer o resultado que a gente espera. Mas se eu conseguir mudar a mentalidade... É o primeiro grande... negócio, cara. Se a pessoa começar a ter fé no negócio dela de novo, pra mim... Já foi atingido, pelo menos. E os meus mentorados, todos me entregaram isso. E hoje, como esse casal está? Cara, assim, ele já se recuperou, já tá junto. Então, eles se organizaram com esses caminhões e agora eles estão planejando esse crescimento. Legal. Eles colocaram, a gente fez uma reunião de metas, né? Eles colocaram na meta lá que eles iam nesse ano comprar mais 2, já. E aí a gente está estruturando esse planejamento para comprar mais 2. Porque agora, não é só querer também. Aproveitando o gancho desse case seu, uma pergunta que eu queria fazer, até para quem está assistindo, que a gente fala, né? Quando o cara tem um AVC, o que ele sentiu antes de ter o AVC, né? No caso do transporte, por exemplo, o que o pequeno transportador tem que observar para não chegar no ponto que chegou esse case que você contou de querer vender. Então, assim, eu entendo assim, tô pagando a conta, beleza, mas o que ele tem que observar? Falar, não, calma, isso aqui é um sintoma,
É um sintoma que não tá bom. Esse aqui também é outro sintoma. O que deve ser uma coisa bem sutil no começo. Sim. Se você pudesse dar uma dica, quais são os principais sintomas para a pessoa falar, calma, pera, deixa eu já começar a buscar alternativas aqui. Muito boa pergunta. E até por falta de não saber os primeiros sintomas que a maioria quebra. Sim. A maioria quebra porque assim, não, foi só esse mês e tal. Mas o que é? Falta de caixa. Primeiro sintoma, falta de caixa. Preciso pagar boleto hoje e não tenho dinheiro. Primeiro sintoma, cara, tem alguma coisa errada aí, porque você deveria ter dinheiro. Pode alavancar, pegar um dinheiro do banco e tal, pode, planejado. Não pode chegar num momento e você ter 10 mil de boleto para pagar e olhar para a conta tá zerada. Aí tem alguma coisa errada. Começa a ter os primeiros sintomas. Poxa, como é que eu vou fazer? Então, se você está passando por isso, né? Se você está passando por isso, tome cuidado. É os primeiros sintomas. Isso vai ficando cada vez maior. Até que ele fala, não, agora eu vou ter que pegar um capital de giro aqui. Daí o capital de giro custa caro, porque ele não planejou. Coloca para dentro. Aí aquele juro aumenta a bolinha de neve. Aí bate um caminhão. E, eu não tinha feito seguro, porque era muito caro. Sabe, todo um... Não, mas você não organizou, você não fez conta para ver se compensava ou não ter seguro. Não, eu só não tinha dinheiro para pagar. Entende? E aí aquilo ali vai levar a empresa pro buraco. Entende? Então assim, e a falta de gestão traz isso. Então se você não tem o dinheiro para pagar as suas contas, está faltando caixa, tua gestão tá zero. Tua gestão tá ruim demais. Então, tem que buscar uma ajuda. Tem que buscar dar o sinal de alerta. Tem que buscar uma ajuda, porque se organizar essa gestão, vai ter o dinheiro. Eu posso me capitalizar, eu posso me alavancar, mas vai ter o dinheiro. Você vai pagar as suas contas, você vai conseguir comprar melhor, né, os seus insumos. Eu vou comprar pneu, vou ao invés de comprar Tem um poder de negociação melhor. Poder de negociação. Eu vou negociar com posto de combustível. Eu tenho mentorado que não negocia com posto de combustível. É o motorista que negocia. O motorista? É. Ele é muito. Nossa, Alan, é muito legal esse papo. Olha, se a gente tivesse tempo, ficaríamos mais tempo, mas Sim. Antes eu quero fazer 2 perguntas. A primeira, quem tiver interesse, né, e onde te acha? Deixa Então, aí algum legal. Arroba. Arroba Alan Tresse no Instagram, né? Alan Tresse. É Isso, Alan com com 2 2 L's. L's. Com E 2 o Tresse... TRESSI. Perfeito. Aí é o primeiro passo ali, eles conseguem Tem adicionar um link, você, lá no WhatsApp. olha no meu Instagram, lá na minha bio tem um link para uma sessão de diagnóstico. Essa sessão de diagnóstico ela é individual. O transportador vai sentar na minha frente, na tela do computador, óbvio, né? Porque eu tenho do Pará, do Amazonas. Importante, você atende o Brasil todo. Eu atendo o Brasil inteiro. Então ele vai sentar na minha frente por 1 hora e nós vamos entender o cenário dele. Tá. Nessa 1 hora eu já resolvi tanto problema que vocês, assim, é igual você falou do tempo aqui, né? Mas teria histórias para contar absurdas aqui, né? Nessa 1 hora de coisas que eu consegui resolver junto com o meu mentorado ali, que ele, meu Deus, como é que eu não estava vendo isso? Mas ele está inserido dentro do incêndio, lembra? Então, como eu já passei por isso, E você tá fora do e eu tô fora, eu vejo, tem uma visão diferente. Cara, faz isso. Faz assim, ó. O que você acha? Nossa, é verdade. Sabe? Então, coisas assim, nessa 1 hora eu faço essa sessão de diagnóstico e aí ele opta por entrar na nossa mentoria, no nosso grupo, na nossa comunidade ou não. E aí, nessa 1 hora, nessas sessões... Esse diagnóstico, aí depois você define o E aí plano a dele. gente também, eu tenho que selecionar alguns, né? Nessa 1 hora serve para isso. De repente o caso do cara é perdido. E ele não vai adiantar ele gastar mais uma grana, né? Nessa 1 hora eu consigo dar um direcionamento para ele, cara, tá tudo certo, segue sua vida, mas olha... E você dá uma dica, tipo assim, olha, o seu melhor caso você realmente vender melhor tudo. você... Ou assim, ó, melhor você Já procurar... teve essa situação? Já. Melhor você vender Já, tudo. E ele já. vendeu? O cara tá estruturando para isso, porque daí a frota era financiada. Entendeu? Então ele tem que repassar. Então, assim, financeiro, cara, mais difícil. Não é fácil Poxa. passar refinanciamento. Aí eu teria que vender uma consultoria financeira para ele, que eu tenho também, mas é Uhum. específica. Tá, não Que faz aí eu parte tenho dessa outra consultor mentoria. que trabalha para mim lá na minha transportadora,
que a gente entrega uma consultoria financeira, mas aí É uma outra coisa, Tá. que eu tenho que entrar dentro da empresa do cara, olhar a tributação, olhar um monte de coisas para a gente dar um direcionamento. É um olhar mais profundo, Mais uma técnico. lupa mais... Isso, ou falar com o contador do cara. Então tem uma Entendi. série de coisas. E você hoje tem 35 caminhões, Isso. 60 motoristas, né? Você começou 20 anos lá com um caminhão usado e tal. Isso. Idade média de 1 ano e meio, que você falou, né? 2 anos. 2 anos. Isso. E você tem toda... Até hoje você faz essa gestão. Você falou, tem uma pessoa lá que... Hoje eu tenho uma estrutura da empresa, né? O ano passado eu passei mais de 100 dias viajando. Gosto demais de viajar. Fui para os Estados Unidos, Brasil, afora. Então, assim, eu tenho Buscar conhecimento ou viajar, turismo viajar, ou um pouco dos turismo dois? também, né? Eu gosto muito de passeio, É bom passear. né? Mas por que acontece isso? Porque eu tenho uma estrutura da gestão. Eu tenho um gerente financeiro dentro da minha empresa e um gerente de operações. E que você mentorou. Que são as pessoas que eu tô ali, né? Tô aqui, ó, mexendo nos pauzinhos, né? Então são pessoas estratégicas dentro da minha empresa que cuidam das áreas. E que te permite hoje você curtir um pouco mais a vida. E quem é Isso. o Alan? Quando não tá no sindicato, quando Quando não tá não é o mentor, quando tá mentor, mentor. quando não tá na frente do A sindicato. gente já deu spoiler, gosta de viajar. Mas Vou, que daqui a mais? gente eu vou para Nova York de novo. Ai, que Então assim, delícia. eu gosto Fala muito sorry. gosto muito de viajar e a lazer, levar a família e tudo mais, né? Então, O Alan gosta de viajar. Viajar. Então, mas Gosto. pratica um esporte. Tem filhos, casado? tem uma filha, casado, amo minhas meninas. E a minha esposa, eu tinha posto de combustível também, então nesse período todo, Gente, a empresa só não é maior. 42 anos. Você já investiu, o dinheiro que você conseguiu ali lucrar, você já investiu num posto? Foi Sim, isso? eu tinha. E o posto que abastece seus Isso, vou falar bem rapidamente. Não sei. Pequenas empresas, grandes grande negócios. Então, eu só não tenho hoje ainda 200 caminhões, porque no meio do rolê, há 10 anos atrás, eu comecei assim, cara, mas eu preciso pulverizar, ter outros negócios. Aí eu comprei um restaurante em Curitiba, eu moro lá no interior do Paraná, eu comprei um restaurante em Curitiba. De quê? Um específico? Um restaurante? Não, era um bistrô. Um bistrô. No centro de Curitiba. Aí eu coloquei um cara lá trabalhar, ficou pouco tempo, depois vendi. Aí eu comprei um posto de combustível, porque eu tinha a questão da necessidade do volume e tal. Eu estava num condomínio de transportadores onde eu pagava um aluguel, esse aluguel ia pagar o meu custo lá no posto, então eu peguei o posto de combustível. Aí depois peguei mais um posto de combustível, então eu já tive 7 empresas nesse rolê hoje? todo. Hoje eu tô com 3. 3, que é Isso. transportadora, Transportadora, o posto, a de comunicação, né? Do digital. digital. Que é da mentoria. que é da E mentoria. uma de gestão de pessoas. Ah, tá. O posto já Posto não já existe foi. Os 2 postos eu vendi inclusive faz 2 semanas. Olha. Ah, que legal. Aí hoje eu tô num movimento contrário. Eu comecei a vender algumas empresas, Mais valorizadas. mas Pra fazer focar, né? negócio, Para né? fazer Pra negócio. fazer Não, negócio. assim, você às vezes compra a empresa de um jeito, com a Isso. sua gestão e expertise, Você você vende melhor. consegue vender melhor e até Exatamente. melhorar para vender melhor. E aí você Exatamente. consegue focar mais também, né? E aí eu voltei, principalmente pelo fato do digital, né? Que Aham, acaba e dá uma demanda, né? tomando bastante tempo. Então eu inverti o cenário, eu comecei a vender algumas empresas para focar no digital, na transportadora e ajudar os transportadores do Brasil. Né? Esse é o meu Perfeito, meu foco. muito bom. Obrigada, viu? Muito A gente obrigada, é assunto pra Ana. mais, né? Mas a gente tem tempo. Essa questão da mentoria, né? De gestão legal. de seres humanos aqui, ó. Vamos Muito lá, bom, né? vamos. A gente Olha, vai- vocês vão vendo que os nossos bate-papos são bons, né? Então você tem Então, que dar lá uma curtida, se inscrever lá no nosso canal pra não perder esses conteúdos. Exatamente. E se não puder nos assistir, pode nos ouvir lá no Spotify como @Vozes do Obrigada, Transporte. viu, Alan? Muito Eu obrigada. que agradeço, viu? uma satisfação sempre estar podendo contribuir um pouquinho para o transporte do nosso Brasil. Muito bom. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.